Alô pessoal, nesse vídeo vamos ver conceito de impedância, diagrama fasorial e diagrama de impedância. Sou o Wilson Araújo, engenheiro eletricista, sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de iniciarmos, peço por favor que, se gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, ative as notificações para que a plataforma entenda que o vídeo tem relevância e divulgue para mais e mais pessoas, até porque esse canal só tem um objetivo: transmitir conhecimento. Então, o que seria a definição de impedância? A impedância ela pode ser definida como uma relação entre uma tensão e a corrente fasorial. Isso tem que ser fasores, tá, pessoal? A impedância ela não é um fasor, tá? Ela é uma relação fasorial entre uma tensão fasorial e uma corrente fasorial. Ela também pode ser definida como uma medida da capacidade de um circuito alternado de resistir ao fluxo de uma determinada corrente elétrica AC, né? Quando uma certa tensão elétrica AC, alternada, claro, né? Nos seus terminais é aplicada. Então aqui eu tenho uma tensão fasorial, né? Onde tem um módulo V e o ângulo delta. É uma tensão fasorial qualquer e está na forma literal. E aqui eu tenho uma corrente fasorial, né? Módulo I e o ângulo θ. Corrente fasorial qualquer. A relação entre a tensão fasorial e a corrente fasorial é a impedância. Então, substituindo aqui, né? Já que eu tenho a tensão fasorial definida como V ângulo delta, está aqui no numerador, no denominador corrente fasorial, né? Módulo I ângulo θ. Como eles estão na forma polar, né? Divide V por I e faz a diferença angular de delta menos θ. Okay? Definindo esse ângulo aqui, delta menos θ de alfa, né? E V sobre I, lei de Ohm, né? É a impedância. Então Z vai ser V sobre I, o módulo de Z, e o ângulo alfa, que é a diferença angular entre delta menos θ. Então Z, né? Tem um módulo Z e um ângulo alfa. Ele é dado em ohms e ele está na forma polar. Eu posso representar também na forma retangular ou na forma cartesiana. Nessa forma aí, a parte real é a resistência, a parte imaginária é a reatância, que ela pode ser tanto positiva como negativa. Então aí eu tenho a forma cartesiana, né, onde é a resistência e x é a reatância. Se for positivo, reatância indutiva. Se for negativo, reatância capacitiva. E a determinação de Rx? Tá? R vai ser Z cosseno de alfa, né? Já que é só converter a forma polar para a forma cartesiana que você encontra a resistência e a reatância. Né? Então a resistência vai ser módulo de Z vezes cosseno do ângulo, aqui no caso alfa. E X, módulo de Z vezes seno de alfa. Então diagrama fasorial. O que seria o diagrama fasorial? O diagrama fasorial é a representação dos fasores em um plano. Okay? Só que em relação a uma referência, porque o fasor ele tem um módulo e tem um ângulo. Então você tem que referenciar. Então a gente referencia sempre na horizontal, tá? Referência 0 grau. Então vamos supor esse fasor aqui V. Ó. Ele tem um módulo V, né, que é o tamanho D, e o ângulo delta. Esse delta, né, é em relação à referência 0 graus. E o fasor I, módulo I, e um ângulo qualquer θ, em relação à referência 0 grau. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, V módulo 8, ângulo 60 graus. Como ele é positivo, né? Então a gente representa ele no sentido anti-horário, né? Que ele é positivo em relação à referência 0 graus. Se for a corrente aqui, o fasor corrente 3,5, né? Módulo 3,5 e ângulo 25 graus. Como ele é positivo, né? Então ele tem uma inclinação 25 graus em relação à referência 0 graus. Vamos ver um outro exemplo aí. Módulo de V, né? Esse caso aqui é essa tensão fasorial 10, ângulo 120 graus. Então ele tem um módulo 10, né? E a inclinação, como ele é positivo, né? Em relação à referência 0 aqui, ó, 120 graus. E a corrente, módulo 4, né? O tamanho 4, e o ângulo menos 90 graus. Como ele é negativo, né? Você toma ele no sentido horário, okay? Em relação à referência aqui 0 graus. Então aqui está a representação de fasores do diagrama fasorial. Agora o diagrama de impedância. Então aqui eu tenho o eixo cartesiano, né, do plano complexo. Então aqui na parte horizontal tem a parte real e na parte imaginária na vertical. Então eu tenho Z igual a R mais JX, representando ele no diagrama de impedâncias aqui, né? Eu tenho na parte a parte real, né, que é a resistência, representa sempre no eixo horizontal, e a reatância no eixo imaginário. Se for positivo para cima, se for negativo para baixo. Então fazendo a soma complexa, né, de R com X, tá? Interligando os pontos, eu tenho exatamente o Z.
Ou seja, essa hipotenusa aqui, né, já que é um triângulo retângulo, é exatamente o módulo da impedância. E como é que se encontra? Outra coisa, ele tem um ângulo de inclinação em relação aqui à horizontal, que estou chamando de delta. Então, para encontrar o módulo, né, é só aplicar Pitágoras, né, no diagrama de impedância. Então vai ser raiz quadrada de r ao quadrado mais x ao quadrado. E para eu encontrar delta, arco tangente, né, de x sobre r. Agora, se o x for negativo, né, aqui eu tenho a representação do r. Né, se o x for negativo, ele está para baixo. Né, fazendo a soma complexa, então eu tenho aqui interligando os pontos, né, z, aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá, e aqui eu tenho um alfa. Então z vai ser raiz quadrada, né, que é exatamente o tamanho dessa hipotenusa. É só aplicar Pitágoras, né, raiz quadrada de r ao quadrado, mais a aparência é menos x ao quadrado. E o alfa vai ser arco tangente, né, de menos x, né, sobre r. Cuidado com o sinal, tá? Tem que levar em consideração na hora que estiver aplicando o arco tangente do sinal aqui, o sinal negativo. Nesse caso aqui, por quê? Porque a reatância é negativa. Então o alfa é exatamente o menos delta. Okay? Esse aqui é possível, esse ângulo é possível por causa do x aqui, e esse alfa é negativo por causa do menos x. Vamos ver um exemplo aí, ó. Então Z1 igual a 4 mais J5. Está aqui no eixo real, né, a resistência é 4, no eixo imaginário a reatância é 5. Fazendo a soma complexa, né, eu encontro Z1 e o ângulo θ1. Então, como é um triângulo retângulo, né, Z1 vai ser raiz quadrada de 4 ao quadrado, né, mais 5 ao quadrado, 16 mais 25. Raiz quadrada de 41, aproximadamente 6,4. Então, o módulo de Z1, 6,4. E o ângulo θ1 vai ser arco tangente, né, de 5 sobre 4, que dá aproximadamente 51,3 graus. Então, Z1 tem módulo 6,4, o ângulo 51,3 graus. Agora, Z2 igual a 4 menos J5. Então, a resistência é a mesma, né, 4, só que a reatância agora é negativa, né? Menos 5, então ele está para baixo. Então, fazendo a soma complexa, eu vou encontrar Z2 e o ângulo θ2. Então, quem é Z2? Vai ser, aplica Pitágoras, né? 4 ao quadrado menos a aparente, né? Menos 5 ao quadrado, então dá 16 mais 25. Raiz quadrada de 41, aproximadamente também 6,4. E o θ2 vai ser arco tangente, né? De menos 5 sobre 4, que é igual a menos 51,3, desculpa. Então, Z2 módulo 6,4, o ângulo menos 51,3 graus. Então, vamos a um exemplo. Calcula a corrente fasorial e encontra o valor da resistência e reatância da carga alimentada pela fonte. Mostre o diagrama fasorial da tensão e corrente o diagrama de impedância. Então, tem um circuito bastante simples, onde eu tenho uma tensão, né, na forma fasorial, módulo 127, ângulo 0 graus, e uma impedância igual a 5, ângulo 23 graus. Então, cálculo da corrente fasorial. Só aplicar a lei de Ohms. Então, a corrente vai ser a tensão dividida pela impedância. Então, vai ser 127, ângulo 0 graus, dividido pela impedância, que é 5, ângulo 23 graus. Então, dividindo 127 por 5, né, divido os módulos, dá aproximadamente 25,4. E o ângulo faz a diferença, né? 0 menos 23 graus, que é igual a menos 23 graus. Então, cálculo da resistência e reatância. Então, R vai ser igual ao módulo de Z vezes o cosseno de delta. Né? Como eu tenho a impedância aqui, né? Então é só multiplicar o módulo vezes o cosseno de 23 graus, que é aproximadamente 4,60. Então, a resistência é igual a 4,60. E a reatância vai ser Z vezes o seno de delta. Então, vai ser 5 vezes seno de 23 graus, que é aproximadamente 1,95. Então, na forma cartesiana, né, a impedância é igual à resistência mais a J reatância. Então, vai ser Z vai ser igual a 4,60 mais J 1,95 ohms. Então, no diagrama fasorial, né, eu tenho aqui a referência. Então, aqui a tensão, né, 127 ângulo 0 graus. E aqui eu tenho a corrente. Tem módulo 25,4 e o ângulo de inclinação, né, menos 23 graus. Né, está abaixo de zero, né, em relação à referência 0 graus. E o diagrama de impedância, né, é só somar a resistência, né, mais a reatância, né? Tá ortogonal, né? Essa soma complexa, né, eu tenho que Z igual ao módulo 5, né? Só aplicar Pitágoras, que é exatamente esse valor aqui. E o ângulo de inclinação, né, que seria o arco tangente de 1,95 dividido por 4,6, dá exatamente 23 graus. Ou seja, Z vai ser igual a 5, né? Ângulo 23 graus. Então, ficamos por aqui. Invista em conhecimento sempre. Obrigado.